Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. E uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Como é bom sonhar, como acabamos de cantar, desejar que coisas boas aconteçam na nossa vida. Mas a cada dia nós aprendemos mais que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, coisas boas acontecem na nossa vida. É assim que nós crescemos, é assim que nós nos realizamos. Então que realmente os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, porque assim nós vamos ter a verdadeira alegria. Porque o Senhor é a nossa vida, Ele é o fôlego que nós respiramos, Ele é quem renova as nossas forças. Nós queremos dizer isso, Senhor, nós desejamos o Senhor agora, mais do que nunca, e a Tua palavra nesta noite, para que realmente nós possamos sair daqui diferente como entramos, mais perto e mais parecidos com o Senhor Jesus. Tu és bem mais que o ar, Tu és a vida em mim. Presença Santa, a me guiar. Senhor, quem nos alimenta. Então, Tu és bem mais que o pão, quem renova as nossas forças. Tu és a força em mim. Palavra viva, és paz, perdão, e anseio por ti. Tu és bem mais que o ar, Tu és a vida em mim. Presença Santa, a me guiar. Tu és bem mais que o pão, Tu és a força em mim. Palavra viva, és paz, perdão,
nascente. Anseio por espero em ti. Confio só em ti. Tu és bem mais, Senhor. Tu és meu bom pastor. A igreja pode sentar. Pedi ao reverendo João Arantes que ficasse aqui, porque quero dividir com ele daqui a pouco a mesa do Senhor. Eu disse para ele há pouco, eu falei, eu não me lembro, em 20 anos que eu estou nesta igreja, que o Senhor tenha estado aqui para repartir a mesa do Senhor conosco. O reverendo João está aqui acompanhado da sua filha, Mildred. A Mildred, eu não sei se ela é cidadã brasileira ainda ou se ela já virou do Obama. As raízes estão aqui. Então, Mildred, por favor, não mude para os Estados Unidos, muito embora eu sei que o trabalho seu e do seu esposo tem firmes e fortes raízes ali. Mas é uma alegria, viu, Mildred? Você também nem veio no dia que o conjunto cantou aqui, né? Estava nos Estados Unidos ainda, mas hoje veio. Verdade! Dentre as pessoas que assistiram pela internet, nós tínhamos um sinal pegando lá em terras do Obama. E era você. Que joia, que legal. Então tá bom. Mildred, é uma alegria, viu? A Mildred tem um filhinho, Pedro, xodó do pastor João Arantes. Tá bom. Leve o nosso abraço para o Celestino, para sua mãe. Melhor você levar, se eu der para o seu pai, ele vai esquecer de dar um abraço. Então você dá um abraço. Irmãos, antes de participarmos da mesa do Senhor, eu queria convidar você para uma breve reflexão no capítulo 6 de João, os versos 35 a 40, conforme eu anotei ali. João, capítulo 6, verso 35 a 40, tem tudo a ver com a mesa do Senhor, essa porção, bem rápida, mas necessária. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, então, ele escreveu assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Até o versículo 40, que o Senhor abençoe aí o nosso coração na leitura desta sua preciosa palavra. Sobre esta passagem, eu posso afirmar para os irmãos aqui:
mais uma das pérolas reunidas pelo apóstolo João neste seu evangelho. Sem dúvida alguma, estamos diante de um texto precioso demais. Eu tenho meditado aqui nas manhãs de domingo, fiz isso hoje, nessa porção de João, capítulo 5, 6, 7, muito preciosos, os registros aqui muito próprios para a igreja. E aqui em particular eu acho que nós temos, dentre os muitos pronunciamentos de Jesus, eu penso que este é um dos mais significativos, e você vai concordar comigo no que eu estou dizendo. Olha só, ele começa dizendo no versículo 35, primeiro ele diz a respeito dele mesmo, e isso é muito precioso, ele dizer como ele aqui, eu sou o pão da vida. Eu vou voltar a falar sobre essa figura de Jesus, ela é preciosa demais para ser parte de uma reflexão. Vai ter uma reflexão só sobre esta significativa palavra de Jesus, sobre ele. Primeiro ele diz a respeito dele mesmo, depois ele diz a respeito daqueles que vêm a ele. O que ele diz? O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Poxa, que coisa preciosa. E aí algo mais, ele diz ainda sobre a vontade do Pai. Ele diz que a vontade do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Que palavras de Jesus, por mais que a gente não quisesse considerar relevante, mas esses três pronunciamentos de Jesus são significativos. A respeito dele, a respeito daqueles que vão a ele, estamos nós inseridos nesse contexto, e a respeito daqueles que vão a ele, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai está ali e nós somos privilegiados por isto. Esta mesa, meus amados irmãos, ela tem tudo a ver com esta vontade do Pai. A mesa do Senhor, e hoje o culto é a mesa do Senhor, a minha palavra está em torno da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela é a expressão máxima da vontade do Pai. Foi por isso que Jesus disse, eu desci do céu. Esse eu desci identifica-se com a vontade do Pai. Esta mesa tem uma grande identidade com a vontade do Pai na obra redentora do Filho. Eu desci do céu, e ele continua, não é? Para fazer a vontade do Pai. Desceu por uma razão específica, foco na sua morte e ressurreição, e é o que nós temos aqui nesta porção. Deixa eu dizer uma coisa sobre esta palavra de Jesus. A vontade do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, e vai por aí afora. Irmãos, esta vontade aqui é o centro da minha palavra para os irmãos hoje à noite. Essa vontade é plano. Essa vontade é projeto. Esta vontade não é uma vontade universal, não é um desejo universal. Nós temos isso. Eu li lá na carta de Paulo a Timóteo, não querendo Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem a arrependimento. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu li no início do culto. Mas nós temos uma outra referência de Paulo em Pedro, capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem como tardia, porém ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ou venham a arrepender-se. Essa vontade de Deus é universal, é um querer amoroso do Pai. Imagina se essa vontade fosse plano, pensa comigo. Se fosse plano de Deus que nenhum homem na terra chegasse a perder a graça de arrepender-se, perder a salvação, não existiria punição, não existiria inferno, não existiria razão para ter um lugar para pessoas que não recebem a graça.
Porque a vontade, plano de Deus, Jó escreve no capítulo 42, nenhum plano de Deus pode ser quebrado. Você pode quebrar qualquer coisa, você não pode quebrar o plano de Deus. Vai perguntar para o Jonas, quando você chegar lá no céu, você pergunta para ele, conta para mim como é que foram os 3 dias lá na barriga do grande peixe, conta para mim. O que você pensou, como é que foi? E ele vai dizer para você, olha meu irmão, eu pensei que eu podia quebrar a vontade de Deus na minha vida, o plano de Deus. A gente quebra a vontade universal de Deus. A gente quebra a vontade, o querer amoroso de Deus. Deus deseja que os homens se arrependam. Mas os homens estão morrendo sem arrepender-se, estão morrendo blasfemando, xingando, estão presos, corruptos, continuam. Na cruz havia 2 homens ao lado de Jesus, um de cada lado. Para um deles, o arrependimento, a graça, a oportunidade salvífica visitou o coração dele. O outro morreu blasfemando, reclamando e perseverando no seu mau caminho. Não valeu esta daí para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade, desejo, querer amoroso de Deus, eu e você quebramos todos os dias. O desejo de Deus para nós como crentes, como filhos, é que hoje, amanhã e depois nós tenhamos uma vida reta, digna, santa, amantes da palavra, fiéis à palavra, servos, que sejamos úteis na nossa casa, úteis na sociedade, que a gente tenha desejo imenso de repartir a palavra onde a gente estiver, que a gente seja ávido por orar. Eu pergunto, você faz isso todo dia? Você é assim todo dia? Não! Nós quebramos a vontade de Deus. Nós não quebramos o plano de Deus. Então volta para o texto comigo agora. Nós estamos dizendo que Jesus desceu para cumprir uma vontade plano. E a vontade de Deus é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Esse é o desejo de Deus para pecadores como nós. Esse é o desejo de Deus para a igreja de Jesus. O caminhar na presença desse Jesus. E esse é um desejo plano, não há uma opção para você seguir outro caminho. Esta é a vontade plano. Jesus desceu para cumprir uma vontade plano. Eu desci para fazer a vontade do meu Pai. E eu queria, antes de nós participarmos da mesa do Senhor, dar aos irmãos resposta a uma pergunta que eu faço. Por que Jesus precisou descer? Ele diz claramente aqui, eu desci para fazer a vontade do meu Pai. Não a minha própria, mas a dele. Por que Jesus precisou cumprir a vontade do Pai dele? Eu queria dar algumas respostas a respeito desse descer de Jesus. Primeira, é que Jesus desceu porque o nosso problema era salvação. Ele desceu porque nós estávamos condenados. Na verdade, nós estávamos condenados à morte eterna, porque mortos nós já estávamos. Todo aquele que ainda não teve a experiência salvífica, todo homem, ser humano, que ainda não foi visitado pela graça salvadora de Jesus, não há nele vida espiritual. Não é uma boa maneira, talvez, da gente pregar o Evangelho para alguém que a gente gostaria tanto ele compreendesse a obra de Cristo, mas essa é a verdade. Porque a vida está nele, em Jesus. Ele é a luz dos homens, Ele é a vida, Ele criou todas as coisas, por meio dele tudo foi criado, sem Ele nada do que foi feito se fez.
Ele é o verbo da vida. E Ele é o único que tem poder de dar a vida. Ele é o doador da vida. Ele é o pão da vida. E se alguém ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, pode ser uma ótima pessoa. Pode ser alguém até muito amoroso, muito carinhoso. Pode ser alguém que repleto de boas obras, mas ainda não tem a vida de Cristo em si. E a vida de Cristo é a vida abundante, é a vida eterna, é a vida na qual ninguém rouba, ninguém tira, porque é presente do Pai. Jesus desceu porque, como pecadores mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo escrevendo sobre isso na carta aos Efésios capítulo 2, nós éramos incapazes. Então desceu Jesus porque Ele é capaz. Só Jesus pode resgatar o homem da morte, libertá-lo do desassossego mental, da angústia de um espírito ferido, do descontentamento, do temor, dos desígnios corruptos e maus do coração. Só Jesus pode fazer isso. Ninguém mais, nenhum anjo do céu pode fazer isso, só Jesus. Então Ele desceu, meus amados, porque Ele é o único que conhece o caminho de volta, Ele é o único que era capaz de resolver o nosso problema. E Ele desceu por causa disso. Jesus desceu para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era salvar, trazer de volta. Ele fez isso por nós. Quando Jesus fala a respeito de si mesmo em João, aqui no Evangelho capítulo 15, Ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Todo ramo que permanece em mim está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Será que todos nós entendemos bem que sem Jesus nossa vida não tem sentido? Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu tenha a língua dos anjos, que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tenha repartir tudo, ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, eu não serei como símbolo que sou. Nós não temos razão. Sabe o que é esse amor? É a vida de Cristo em nós. Não é amor sentimento, não é um amor para amar, é a pessoa de Cristo, é o amor genuíno, amor ágape, amor doador, amor sacrificial, é o amor de Deus plantado no nosso coração. E só tem um jeito de nós termos o amor de Deus plantado no nosso coração, e é através de Cristo. Cristo desceu por isto. Você entrou aqui hoje e você tem esse amor de Cristo plantado no seu coração. Você que nos ouve, nos vê, você tem esse amor de Cristo. Você entendeu que Cristo veio a este mundo para plantar esse amor de Deus, resgatar-nos, dar-nos qualidade de vida, vida abundante. Essa é a ideia. O texto continua dizendo: e há mais uma outra razão porque Jesus veio para cumprir esta vontade plana. Havia uma promessa. No texto, havia uma promessa. Quando Jesus está dizendo aqui, Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, verso 37, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele. Irmãos, havia um plano
e havia uma promessa. Lembra de Gênesis 3,15? O descendente da mulher, da serpente, referindo-se a Satanás, ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. Havia uma promessa. E Deus não estava falando de nós. Nós não somos capazes de ferir a cabeça de Satanás. Nós não temos essa condição espiritual. O Espírito Santo de Deus nos fortalece para nos ficarmos firmes e resistirmos aos ataques do inimigo. Mas não nos é dado esse poder e autoridade para esmagar a cabeça. Jesus, sim. Havia uma promessa. Números capítulo 24. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe, destruirá todos os filhos de Sete. Cetro, sinal de autoridade, referência à pessoa de Jesus, que um dia viria. Deus nunca deixou de dar evidências para o seu povo que o Messias, o Salvador do mundo, estava prometido e garantido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso é Jesus. A história tem a promessa. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí o teu rei. Esse é Jesus, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Esse é Jesus. Havia uma promessa. Eu desci para fazer a vontade do meu Pai, cumprir a promessa. Havia uma promessa. Nós poderíamos ficar aqui lendo quase que todos os livros do Antigo Testamento e nós encontraríamos promessas a respeito do Jesus, o Messias, que viria. Compreende? Havia uma promessa. E o nosso Deus é um Deus de promessas que se cumprem. O nosso Deus é um Deus de promessas que se realizam. É Deus que não se esquece, nem deixa de cumprir. Deus não nos deixa para trás. Não acontece de ficar algum dos seus filhos sem promessa realizada. Hoje pela manhã, ou melhor, na quarta-feira passada, eu preguei sobre o paralítico na beira do poço de Betesda, né? 38 anos. O texto diz que tinha uma multidão ali. Mas Jesus não se esqueceu que havia uma promessa para um no meio da multidão. Não sei os outros, eu vou falar do um. E Jesus entrou no meio daqueles pavilhões, aqueles tanques, aquela multidão de coxo, aleijado. E ele foi lá para aquele camarada e disse assim: e aí, rapaz, você está aqui querendo o quê? O que você está esperando aí? Jesus é criativo, né? Ô, senhor, claro que eu estou esperando, eu quero ser curado, alguém precisa me jogar naquele tanque. Ele disse: não precisa jogar no tanque não, rapaz. Levanta, pega o seu leito, vai embora. A promessa se cumpriu para aquele que esperou. Entende? Jesus veio porque havia uma promessa. O seu Deus não se esquece das promessas que ele faz. Mas finalmente, há uma terceira razão e eu quero parar aqui. Havia uma cruz. Havia uma cruz. Vamos ao texto de novo. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, verbo ver, o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna.
havia uma cruz. Jesus seria posto nessa cruz. E todos quantos olham para Jesus na cruz, no seu lugar, compreendem isso, creem nisso, recebem a salvação dos seus pecados, vida eterna, vida abundante, passaporte do céu, porque olhou para Jesus. Há uma figura no Antigo Testamento, Números capítulo 21. Israel vinha caminhando pelo deserto afora, reclamando e reclamando e reclamando e reclamando. Moisés, melhor era ter ficado no Egito. Por que você trouxe a gente aqui, Moisés? Olha que coisa terrível. Não para esse pãozinho, esse negócio que cai do céu, é tanto sacrifício, um negócio. A gente queria voltar, Moisés. Na 10ª vez, pode olhar Números capítulo 21, verso 9, é a 10ª vez que eles reclamam. Olha para trás, você vai encontrar mais 9. Deus disse para Moisés, Moisés, eu estou farto desse povo. Eu vou mandar serpentes abrasadoras no meio desse povo. E eles vão ser picados e eles vão morrer. E aconteceu. E aí o povo desesperou. E veio para cima do Moisés. Moisés, resolve o nosso problema. Moisés vai a Deus e diz, Senhor, o povo não aguenta. Então Deus disse para Moisés, então vamos ver os que creem. Faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e diga, aqueles que pela fé olharem para a serpente, viverão. Tem que olhar, tem que mirar e com fé. Jesus citou esta passagem aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 14 e 15. Jesus citou aí. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá, e todos quanto olhassem para ela viveriam. O Filho do Homem vai ser levantado, e todos quantos olharem para ele viverão. Você já olhou para Jesus? Na cruz, no seu lugar? Na sua mente, no seu coração, você pode fazer isso. Ele não está mais lá, ele já passou por lá. Mas você pode olhar e ver que Jesus esteve lá. É assim que acontece a salvação. Salvação acontece quando Deus pega o pecador, Jesus disse assim, todos aqueles que o Pai me trouxer, esses eu salvarei. João 6, 44. Aqueles que o Pai traz. E ele confirma isso aqui. Aqueles que o Pai trouxe a mim. A salvação acontece assim. E quando Deus pega o pecador e põe diante da cruz e fala para ele, olha para Jesus. Ele morreu por você. Ele está lá no seu lugar. Ele morreu a sua morte. Está pagando o preço do seu pecado. É a sua natureza pecaminosa que ele está restaurando e reconciliando comigo. E todas as vezes que Deus põe um pecador diante da cruz de Cristo, ele reconhece Jesus. Havia uma cruz no coração do Pai desde a eternidade, e Jesus estava nela. Esse Jesus que desceu do céu, desceu porque tinha uma vontade plano do Pai para ser cumprida. E ele era o cumprimento da vontade plana. Ele era o cumprimento do propósito de Deus de nos salvar. Para fazer um
povo exclusivamente dele, Deus, em Cristo, sua igreja. Jesus desceu, porque somente ele é oferta aceita pelo Pai. Nenhum outro de nós, nenhum outro ser humano, nenhum outro ser celestial, só Jesus. Você entende isso? Que preciosidade é esse Jesus que veio e que nos salvou. E às vezes nós não atinamos para isso. Às vezes nós não fazemos conta de quem é Jesus. Às vezes nós não nos preocupamos em entristecer Jesus. Às vezes nós não fazemos conta de dar a Ele o lugar que é dele na nossa vida. Mas deveríamos. Porque Ele desceu por ser a oferta aceita. Desceu para apontar o caminho. Jesus não é nenhum vendedor de mapa. Ele não dá o mapa para nós e diz, vai por ali. Entendeu? Jesus é o próprio mapa. Ele é o nosso GPS. Com um algo mais. Esses aparelhinhos que a gente tem no carro, além de serem falhos, muitas vezes nos levar para o caminho errado, eles dependem do sinal que vem do satélite, não é? Depende do sinal que vem do satélite, ele é só um aparelho, fica lá na frente do nosso carro, lá, mas se você entra no túnel, ele já não funciona. Dependendo do lugar que você está, uma serra, alguma coisa, e perdeu o sinal. Mostra tudo escuro lá, você tem que andar um pedaço no escuro, até restaurar de novo. E às vezes, né, presbítero Zé Carlos, ele fica doidinho, ele nos deixa, uma vez eu e o Zé, ele deixou a gente, desligou. E nós ficamos perdidos em São Paulo lá, meu Deus. Ele insistia em dizer que nós estávamos no caminho errado, e nós insistimos pelo caminho errado, ele pá, desligou. Abandonou a gente. Foi verdade. Íamos indo para a igreja de Mandaki. Mandaki não, uma outra, lá mais para frente. A da Betel, do Sérgio Paulo. É mais longe. Aí o GPS desistiu de nós. Aí nós fomos. Irmãos, o Senhor não é esse GPS. Porque esse GPS depende do sinal que vem de lá. Mas Jesus é o próprio sinal. Ele é a palavra. Ele sabe o caminho. Ele veio de lá. Ele não indica o caminho, ele diz, eu sou o caminho, venha comigo, por mim, através de mim. É seguro. Somente ele poderia passar pela cruz e vencê-la. E fez. Só ele é o Deus Filho, único, capaz de salvar o mundo todo. Por nós mesmos, jamais encontraríamos o Pai. Jamais seríamos capazes de nos aproximar do Pai. Jamais poderíamos nos auto-salvar. Jesus desceu para cumprir a vontade, plano de Deus. Salvar aqueles que Ele mesmo trouxe para o Filho. Você está aí? Você está nesse grupo? O Senhor já mostrou isso para você? Você que me ouve e vê, o Senhor já mostrou isso para você? Se não, eu desafio você e convido hoje você a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou caminhando sem o Senhor. Eu estou andando pelo GPS do meu carro, o meu próprio. Quem dirige a minha vida sou eu, quem governa a minha vida sou eu, quem toma conta de mim sou eu, o Senhor está errado. Eu estou indo por caminhos errados. Eu preciso de Jesus. Lembre-se de que o Senhor Deus é Deus que cumpre promessas. E Ele promete estar conosco até a consumação do século. Palavras de Jesus. Eu estarei com vocês até. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, escreveu o salmista, o Senhor me acolhe.
esse Jesus não deixa. Tem andado dias difíceis, lutas, mas o Jesus pode e Ele quer andar ao seu lado. Olhe firmemente para Jesus, contemple-o na cruz, ainda que você sabe que Ele só passou por lá, mas contemple-o na cruz. Não sei se você hoje veio e vai participar da mesa do Senhor. Eu gostaria que todos participassem. Talvez alguns não participem. Você que está em casa não pode participar conosco. Nós ainda não temos ministração de ceia pela internet. Mas nós queremos que mais do que participar do pão e do vinho, que são elementos próprios desta vida aqui, nada mais do que isso, tipos, nós queríamos que você se apropriasse desse Jesus que desceu para nos fazer subir, desceu para nos pôr de novo em contato com o Pai, restaurar a nossa comunhão, desceu para uma cruz, porque é o que tinha reservado para Ele, como eu disse, desde a fundação do mundo. Como eu amo a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus não é mais para nós um símbolo de vergonha e horror. A cruz de Jesus é um símbolo de vitória. Quando eu vejo uma cruz, eu não penso na morte. Eu penso na vida. Eu penso no céu. Quando eu vejo a cruz, eu me lembro que foi por lá que o meu Jesus passou para me dar vida. Essa é a realidade para você. Você já é nova criatura em Cristo Jesus. A cruz de Cristo já fez efeito. Quero convidar você a refletir nisto. Reflita no amor de Deus por você. Ele mandou o seu Filho. Amou tanto esse mundo. Amou tanto você e eu, que mandou o seu Filho Jesus. Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos nos preparar para o momento da comunhão. Quero convidar você a cantar conosco o hino, vamos cantar, em espírito de oração, de gratidão. Isso é presente de Deus, essa mesa é presente de Deus. Eu queria cantar com você, enquanto você também se prepara para a mesa do Senhor. Convido os presbíteros para que venham à frente. Quero compartilhar com os irmãos que há 20 anos eu entrei na sala do pastor João, lá na igreja central, há 20 anos. Ele se lembra disso, eu tenho certeza que ele vai se lembrar do que eu vou falar aqui. Tenho certeza que o senhor vai se lembrar. Vem aqui, perto de mim. Certeza que o senhor vai se lembrar. Era um domingo pela manhã. Era um domingo pela manhã. E à noite, e a Dulce está aí, vai lembrar disso, não sei se a dona Benedita, sei mais quem estava aqui. Então já tinha ceia, porque era o primeiro domingo, era 3 de setembro. 3 ou 4, porque o outro foi 10. Então 3. E aí, reverendo, tivemos a nossa escola bíblica lá. E aí eu entrei na sua sala. E o senhor disse, bom, então hoje à noite você já vai para lá, que você já vai ser pastor lá. Mas é ceia. E aí o senhor disse assim para mim, eu sei que o senhor lembra.
O senhor disse assim para mim: o que você precisa? Porque você vai ter que ministrar a ceia lá. O que você precisa? E eu disse para ele: reverendo, há quase 20 anos ou 20 anos o senhor já é pastor aqui e eu tenho estado ao seu lado. Quando o senhor ministra a ceia, eu fico perto. Quando o senhor batiza, eu desço no batistério. Às vezes com formiga do lado, como lá no litoral, né? Formiga pegando a gente batizando os irmãos. Então eu disse para ele: reverendo, eu não preciso de nada mais. Aquilo que eu aprendi com o senhor nesses 20 anos já é suficiente. Eu posso ir para lá hoje e vou dar ceia. Eu acho que a Dulce, que estava aqui, não lembra se eu cometi nenhum erro há 20 anos, certo? Então eu quero dizer que é um privilégio. Deus trouxe o senhor aqui hoje, né? 20 anos depois. O senhor vai vir aqui daqui a mais 20 para a gente fazer outra vez? Então, opa, tá bom. E eu aqui não sei se vou estar, mas ele vai estar. Ele é igual a minha mãe. Mas é um privilégio para nós. E eu quero pedir que o reverendo João, não combinei nada com ele. Cheguei ali e falei para ele: o senhor veio num dia de ceia aqui, a gente não tive o senhor nenhuma vez. Eu não me lembro do senhor celebrar ceia aqui. E temos grande respeito e admiração pelo reverendo João Arantes, que foi nosso pastor. E Deus abençoou o ministério dele. E agora, ainda jovem menino, ele resolveu que vai parar um pouco agora. Vai cuidar da filha, deixou a igreja lá para outro pastor. Então, é uma alegria. Vamos cantar, depois o pastor João vai ministrar a ceia e encerrar o nosso culto, como ele fez tantas vezes. Só nessa igreja ele não fez ainda. Vamos cantar? No Calvário seguiu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Profeta Jeremias, depois de um longo ministério difícil, sofrido, na minha visão, o profeta que mais sofreu, depois de ter escrito o seu livro, ele resolveu deixar conosco as suas lamentações. E ele registra essas lamentações. E a certa altura dessas lamentações, ele diz assim: eu sou homem e viu a aflição de Deus, sofrido. Eu até perdi a minha esperança no Senhor. Olha, está lá no capítulo 3 de Lamentações. Mas parece que ele refletiu e no verso 18 do capítulo 3 ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me devolver a esperança. Ele queria lembrar alguma coisa que pudesse devolver a ele a esperança no Senhor.
Meus amados irmãos, quando nós nos reunimos para a ceia, nós queremos trazer à nossa memória a vida de Cristo, que pode nos devolver a esperança. Para a gente continuar caminhando a nossa carreira cristã. Daqui a pouco nós vamos pegar o pão e o cálice, dois elementos naturais, simples, de nenhuma sofisticação, para nós trazermos a nossa memória, para continuarmos a nossa carreira cristã. Três coisas. São as três coisas que a ceia nos faz lembrar. A primeira, a morte de Cristo. Ele morreu. O pastor Evaldo já falou muito sobre isso, falando sobre a cruz. Ao pegarmos o pão e o cálice, nós trazemos à nossa memória a morte de Cristo. Não é uma festa. Ceia não é festa. Não é festa. É a recordação da morte de Jesus. A segunda coisa que nós trazemos à nossa memória, num momento como este de ceia, é a ressurreição de Jesus. Ele morreu-se pelos nossos pecados, mas a morte não conseguiu retê-lo na sepultura. Ao terceiro dia, ele rompeu tudo e saiu de lá. Viveu mais uns tempos aqui na terra, 40 dias mais ou menos, depois ele subiu. Paulo diz que ele está sentado à direita de Deus e de lá ele intercede por nós. E a terceira coisa que nós trazemos à nossa memória a respeito de Cristo, quando participamos da ceia, é a sua volta. Se você não acredita na volta de Cristo, pessoalmente, visivelmente, então não participe da ceia. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós trazemos à nossa memória: Jesus vai voltar. É a nossa esperança, a grande esperança da igreja. Essa é minha palavra para vocês nesta noite. O privilégio de ministrar a ceia para uma igreja local é do seu pastor, mas o pastor Evaldo está me concedendo este privilégio. Não se esqueçam de Lamentações, de Jeremias capítulo 3, verso 18. Eu quero trazer à memória aquelas coisas que podem me devolver a esperança. E agora nós trazemos à nossa memória a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. Diz a palavra, relatando o fato da Páscoa dos judeus, que Jesus comeu com seus discípulos, fala sobre a ceia. Eu gosto de dizer, pastor Evaldo e pastor Abimael, que está aqui, que a ceia do Senhor tem as suas raízes na Páscoa. Não é a Páscoa dos judeus, mas tem as suas raízes na Páscoa. Na Páscoa. Ele tomou o pão
tendo dado graças, ele ofereceu aos seus discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A gente costuma dizer que amnésia é esquecimento, não é? Eu estou com amnésia, esquecendo de tudo. Já estou esquecendo de alguma coisa. Mas aqui no texto não é amnésia, é anamnésia. É a capacidade de lembrar. Isso vem do Senhor. É o Espírito Santo que produz uma anamnésia em nós na hora da ceia. Eu quero convidar os irmãos para que fiquem em pé. E eu vou pedir a um dos presbíteros para agradecer o pão. Vamos agradecer o pão. Você agradece o pão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão especial na vida da nossa igreja, Senhor, onde nos encontramos reunidos para exaltar e engrandecer o teu santo e eterno nome. Amém, Senhor. Ó Pai bendito, aquela tua obra tão maravilhosa na cruz do Calvário, Senhor Deus, nos deu esse livre acesso à tua presença santa, Senhor. E agora, ó Pai, nós fazemos aqui, Senhor Deus, na esperança da volta do Senhor Jesus. Amém. Abençoa Senhor. este pão que simboliza o corpo do nosso Salvador Jesus. Amém. E em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Eu creio que todos os irmãos que vão participar da ceia, a ceia, ela é do Senhor. E esta igreja tem o privilégio de colocar a mesa do Senhor para aqueles que amam Jesus, já confessaram os seus pecados, já desceram as águas do batismo. Né? Todos podem tomar. E fiquem em pé até receberem aí o pão. Depois, tomando, pode sentar. Comei dele todos.
Pai e comei. Depois de ter partido o pão com os discípulos, Jesus tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Gostaria de fazer uma menção interessante na hora do cálice. Era um cálice só, chamado cálice comum. Naturalmente, com o desenvolvimento da história e da prática da ceia, hoje nós temos o cálice individual. Mas quando eu trabalhei em Portugal, na igreja congregacional de Chelas, o cálice era comum. E é até hoje. Mas nós vamos tomar o cálice. Vamos ficar em pé e vamos agradecer o cálice. Você agradece, então? Vamos agradecer o cálice. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, e podemos render louvores, Senhor, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito mesmo nas nossas vidas, Senhor. Desde a cruz, Senhor, ou antes mesmo, Senhor, quando o Senhor decidiu vir até a terra, Senhor, para nos salvar, Senhor. Amém. Muito obrigado pelo seu amor, Senhor, o seu amor eterno mesmo, Senhor, o seu amor que nós não podemos nem medir, nem compreender, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Porque o Senhor está conosco, Senhor. Amém. Obrigado porque o Senhor nos entregou a Cristo mesmo, Senhor, e Amém. temos a promessa que nós não vamos nos perder, Senhor. Amém. Esteja conosco, Senhor, e obrigado, Senhor, por esse cálice, e obrigado por cada um que está aqui, Senhor, que possamos honrar o Teu nome, Senhor, e que possamos trazer mais pessoas, Senhor, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e verdadeiramente te agradeço. Amém. Os irmãos que vão participar do pão e vão participar do cálice, permaneçam em pé até receberem o cálice. Se vivermos na luz, diz o apóstolo João, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Eis a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Os irmãos podem sentar. Naturalmente, que se Jesus Cristo não voltar até o próximo mês, terceiro domingo, então terceiro domingo, se ele não voltar, nós vamos nos reunir. Eu quase que vou prometer a você, não vou prometer não, eu vou estar, mas eu gostaria de estar. Há duas coisas que um pastor faz com profunda reverência. É o batismo e a ceia. A gente faz casamento, faz enterro, faz aniversário, mas nada traz ao coração do pastor alegria do que batizar alguém e ministrar a ceia ao povo de Deus. Eu ministro a ceia de Deus há mais de 60 anos. E Evaldo, obrigado pelo privilégio de hoje. É da bênção. Ficar em pé. Queria cantar mais uma vez a última estrofe e o coro
depois o pastor João encerra. Desejo aos irmãos uma boa semana. Amém. O Senhor Deus nos guarde, nos abençoe. Lembrando que no próximo final de semana orem por uma caravana. Nós saímos daqui para ir para Araçatuba. É aniversário da nossa congregação lá. Estejam orando para que Deus abençoe o nosso sábado e domingo com a nossa igreja. O sexteto feminino estará conosco, na liderança da igreja. O presbítero José Carlos e eu estaremos indo. Ore por nós. Vamos cantar Eu Aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Eu amo essa cruz. Depois, o pastor ora e nos dá bênção. Cantamos. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus, e a graça de Jesus, e o amor e as consolações do Espírito Santo sejam conosco nesta noite tão maravilhosa, com todo o povo de Deus na terra, até a volta de Jesus. Amém. Aí te precisa tirar aqui. Porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.